Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Educação como mecanismo de desmarginalização social. Esse é o tema que eu vou apresentar neste pequeno vídeo que eu gostaria de colocar como um elemento de reflexão. Você que acredita que a educação é o único caminho possível para o desenvolvimento sustentável de uma nação, você que acredita nisso vai conseguir aprender muita coisa com o que eu vou colocar aqui, vai concordar comigo e vai arregaçar as mangas para promover a revolução educacional que o nosso país precisa. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, se quiser assistir o vídeo até o final para se certificar do like, assiste no final. Se der o like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, eu costumo dizer que a educação é o único mecanismo eficaz de desmarginalização social, promoção real da cidadania e consequente desenvolvimento de um país. O resto é conversa fiada. E existem alguns apontamentos que eu gostaria de apresentar aqui. Primeiro, que esse mecanismo desmarginalizador pode vir de maneira muito mais célere, ainda que processual, com o sistema de educação integral. É nisso que eu acredito, enquanto educador, como professor já há 15 anos, partindo para 16 anos de magistério. Eu não sou dono da verdade, estou abrindo um processo de debates acerca da educação, mas a minha militância progressista, ela sempre esteve mais identificada, por motivos óbvios, com a educação. Mas considerando a tríade educação, cultura e esportes, porque eu acho que a política de educação aliada à promoção da cultura e também à prática de esportes. Eu acho que essa tríade ela é fundamental. Acima de tudo, a educação ela não deve ser encarada como política de governo. Ela deve ser encarada como política de Estado. Isso é fundamental. No próprio sistema de educação integral, nós vamos ver em Anísio Teixeira o pontapé inicial desse processo. É claro que o sistema, o modelo de educação integral, não é uma novidade no Brasil, tá? Não nasceu também no Brasil, nasceu lá na Europa, já foi aplicado em outros continentes, inclusive em estados dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil o pioneiro foi Anísio Teixeira. E claro, ele teve influência de estudiosos europeus da educação, de filósofos da educação da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da França, mas Darcy Ribeiro deu continuidade ao trabalho de Anísio Teixeira e conseguiu identificar no modelo francês o que de mais próximo poderia facilitar o processo de ensino-aprendizagem no Brasil. E ele importa esse modelo francês para o Brasil, adaptando as peculiaridades nacionais. Daí nascem projetos como o Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP, que foi implementado no Rio de Janeiro na gestão de Leonel Brizola, com êxito, e que só teve esse êxito porque foi um trabalho de uma equipe que pensou a educação considerando as características basilares do modelo brasileiro. Não daria para implementar o CIEP sendo puramente um projeto francês. Deveria-se sim ter como sustentáculo o modelo francês, porque ele é aquele que vai representar um nascedouro do sistema de educação integral darcilista. Mas tem que se inserir aspectos puramente nacionais da brasilidade. E foi isso que Darcy Ribeiro exitosamente fez. Infelizmente, essa política arrojada de educação não foi encarada como política de Estado, mas como política de governo. E aí os governos, a posteriori, destruíram o modelo original dos CIEPs. Uma pena, não só para o Rio de Janeiro, mas também para o Brasil, porque outros modelos como os SIACs, que foram desenvolvidos por Fernando Collor, depois deram origem aos CAICs,
Esses modelos, se tivessem fidedignamente seguido o CIEP, poderiam ter promovido uma revolução educacional no Brasil. Porque, repito, a educação é o único mecanismo de desmarginalização social. Nós só vamos promover a cidadania através dela. E o desenvolvimento do país ele não pode vir apenas pela arrecadação tributária, pelo superávit, pelo conjunto de riquezas, o patrimônio econômico do país, não é só pelo PIB, pelo conjunto de riquezas que são produzidas dentro do país. Essa riqueza ela precisa ser distribuída. Não pode existir concentração de renda, que por consequência gera desigualdade socioeconômica. Porque se nós tivermos uma nação escolarizada, com jovens que já foram crianças e que vão estar predispostos a serem seres críticos, que podem construir suas linhas de pensamento visando a construção do seu próprio país, que é coisa melhor do que isso? Ter autonomia de pensamento, não ser subserviente ao status quo, ser não um elemento subserviente de governos, mas um elemento colaborador destes. E ele só pode ser colaborador se for intelectualizado, se tiver uma base técnica consolidada, se for alguém esclarecido. Claro que existe o autodidatismo, mas o autodidatismo, que deve ser elogiável, certo? Ele é uma exceção à regra. Nós não podemos viver numa nação de autodidatas. Os autodidatas são exceções luxuosas que devem ser respeitadas e admiradas. Mas nós não podemos viver na ilusão de que todos aqueles que não foram escolarizados vão se criar por si próprios, vão se construir por si mesmos. Não! A grande maioria vai ser alienada, vai se transformar numa massa acrítica, como de fato o Brasil é. E só através da educação que nós conseguimos emancipar o homem. A emancipação popular, através da conscientização política, vem com a ferramenta educacional. E não só Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira pensaram isso, Paulo Freire também pensou como patrono da educação no nosso país. E é essa tríade, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, que serviu como sustentáculo da educação brasileira, e é essa tríade que é respeitada internacionalmente. E só o Brasil não dá valor, porque o mundo dá. E se o nosso modus operandi educacional tivesse seguido a linha desses três, nem que fosse uma miscelânea do pensamento dos três, nós poderíamos ter emancipado o nosso povo. Porque povo consciente, escolarizado, é povo que contribui com os governos para o desenvolvimento da sua nação. Infelizmente isso não aconteceu no Brasil. E aí, tem mais duas coisas para falar para encerrar esse pequeno vídeo. Primeiro, no Brasil só se deu atenção a dois modelos em separado. Ou um modelo intelectual que forma os pensadores, que tem apenas uma elite em seu acesso, ou um modelo técnico profissional feito para a classe trabalhadora que não ensina o trabalhador a pensar, só a apertar parafusos. Não que apertar parafusos seja indigno. Ele deve aprender a apertar o parafuso, mas também deve se emancipar intelectualmente. Mas, infelizmente, ou você forma um intelectual que não sabe trabalhar, e aí isso daí é uma vantagem separada apenas para as elites, ou você forma o trabalhador que só sabe apertar parafuso e não pensa. Certo? Nós deveríamos ter um modelo que integrasse tanto a formação intelectual quanto a formação profissional. E nesse bojo, um terceiro modelo que não é implementado no Brasil, um modelo de formação cidadã. Formar o cidadão, aquele que tem pleno interesse nos seus direitos e cumpre com os seus deveres. Formar o cidadão, um modelo que é comum na Europa, na Coreia do Sul, no Canadá, em países da Europa como Finlândia, Alemanha, Holanda e etc. Um modelo emancipador que forma o ser humano, o humanista, aquele que presta solidariedade ao outro, que tem uma noção não individualista, mas coletiva do tecido social. E aí,
essa tríade formada pelo modelo intelectual, pelo modelo profissional e pelo modelo de formação cidadã, essa tríade feita em conjunto e não em separado, que conseguiria formar o cidadão completo, o indivíduo preparado para ajudar no desenvolvimento através do seu capital intelectual, através da sua força de trabalho e da noção de cidadania. Infelizmente, um modelo que eu defendo, que no Brasil é utópico pensar assim. Infelizmente, mas que é uma realidade em países como Finlândia, Alemanha, Holanda, Canadá, Coreia do Sul e etc. Que justamente são países que formam não só grandes pensadores ou trabalhadores, mas acima de tudo cidadãos. E aí eu defendo acima de tudo o educacionismo. Não só o educacionismo conceitual de Pietro Kropotkin, não só esse, mas também um educacionismo onde a educação se torna uma cláusula pétrea constitucional, onde a Constituição do país, ela petrifica um modelo educacional a ser seguido por qualquer governo, seja de esquerda ou de direita. Não importa qual governante vai governar aquele país. A educação como política de Estado, cláusula pétrea constitucional, qualquer governante, seja ele qual for, vai ter que seguir aquele modelo que foi petrificado, que foi constituído como um modelo processual que visa uma política de educação para o futuro, onde daqui a 50 anos o país se promove como primeiro mundo, formando cidadãos de fato e de direito, que vão ter a formação intelectual consolidada, a predisposição para o trabalho e a noção de cidadania, de respeitar o próximo, aquele que está em sua volta. Vamos deixar essa educação individualista de lado, onde só uma elite privilegiada tem acesso à formação intelectual e que, com raras exceções, o indivíduo intelectualizado que tem uma visão mais progressista do processo social, principalmente na área de humanas, esse indivíduo, mesmo às vezes privilegiado socialmente, né, socioeconomicamente, ele consegue sair da caverna da ignorância e consegue pensar, caramba, eu fui um privilegiado, mas eu consegui perceber que só lutando por uma sociedade equânime e justa, indivíduos como eu, são privilegiados, podem lutar por uma sociedade onde eu não tenho que viver com medo nas ruas. Porque o medo nas ruas é consequência dessa sociedade desigual. Então, é difícil, mas sim, às vezes o indivíduo privilegiado, ele consegue acordar do sono da alienação, se conscientizar e se tornar um grande humanista, propagador de ideias progressistas para transformar a sociedade numa sociedade igualitária. Mas isso é raro, porque em sua maioria a própria formação intelectual, e eu falo intelectual no sentido geral, não só na área de humanas, mas na área de exatas, biomédicas, artes, etc., normalmente a maior parte da nossa elite intelectual, ela só é formada para ser intelectual. Ela não é formada para ser força de trabalho. E infelizmente também, com raríssimas exceções, a maior parte da nossa classe trabalhadora, ela tem um modelo que forma ela para apertar parafuso. O que não é ruim, mas somente para isso, e não para pensar também, para ter consciência de classe. Não forma. E o pior, nenhum dos dois modelos, na sua individualidade, formam um cidadão. E é esse modelo conjunto, intelectual, profissional e cidadão, que eu defendo. Um abraço a todos.